Seguimos com mais informações, porque no mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, o presidente Lula promete um projeto para garantir paridade salarial entre homens e mulheres. Vamos acionar o Bruno Pinheiro, mais uma vez, da capital federal, vai trazer os detalhes para a gente. Inclusive, né, Bruno? Hoje o presidente Lula tem um encontro com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Provavelmente esse projeto estará em discussão, né? Bem-vindo de volta. Justamente diversas mulheres, 11 ministras no governo de Lula, ou seja, até porque houve esse espaço, na verdade, né? Uma esplanada 60% maior do que a do ex-presidente Jair Bolsonaro e acomodando, recebendo o maior número de mulheres, 11 mulheres então. E aí, justamente durante um evento ontem aqui no Palácio do Planalto, vários convidados, Lula fez um discurso longo, na verdade, e voltou a falar que no dia 8 de março, quando é comemorado o Dia da Mulher, justamente ele vai apresentar, vai enviar ao Congresso Nacional uma lei onde equipara o salário do homem e da mulher. Se a mulher exercer a mesma função do homem, ela vai receber o mesmo salário. É claro que isso será uma ampla discussão no Congresso Nacional. Após ser aprovado, volta aqui ao Palácio do Planalto e será sancionado e vai se tornar lei então. É uma ampla discussão, realmente não é uma tarefa tão fácil, mas o assunto é muito importante, já que a ex-candidata e atual ministra do Planejamento, Simone Tebet, do MDB, chegou a discutir isso durante a campanha eleitoral. Ela não conseguiu chegar no segundo turno e agora juntando essa ideia com Luiz Inácio Lula da Silva de se tornar uma lei equiparando o salário do homem e da mulher também. Então, esse encontro vai acontecer hoje, uma ampla discussão, e 8h30 da manhã, Janja também vai se encontrar com várias mulheres em um evento aqui no Palácio do Planalto. Já é uma articulação, essa abertura do mês de março, e lá no dia 8 de março um outro encontro também vai acontecer. A gente vai voltar a falar sobre esse encontro ainda hoje aqui no Jornal da Manhã, viu, Daniel? Tá certo. Agora, Bruno, destacando ainda a agenda do presidente da República, hoje ele tem conversas com outros líderes, né, presidentes da África do Sul e também do México. Dentro daquele programa, um projeto de reaproximação do Brasil com os países da América Latina e do continente africano. Quais são as expectativas para essas conversas? Esse é um compromisso do Itamaraty de resgatar as relações exteriores, na verdade, inclusive as relações comerciais e ações globais, ações climáticas. Então, essas duas ligações, uma 11 da manhã e outra meio-dia, elas vão acontecer justamente isso, laços comerciais, e numa tentativa de aliviar, amenizar essa rivalidade entre China e Estados Unidos, rivalidade na área no comercial, na verdade, essas relações. E já em vista essa viagem de Lula à China já no mês de março também. Então, essas ligações, esse tipo de contato é uma tentativa, segundo integrantes ali, interlocutores do Itamaraty, de resgatar essas relações comerciais, institucionais e internacionais após a gestão de Bolsonaro durante os últimos 4 anos, que isso foi abandonado. Viraram as costas, é o que a gente acaba ouvindo aqui no entorno do Palácio do Planalto. Então, essa missão em conjunto do Palácio do Planalto e do Itamaraty é de resgatar essa confiança, aumentar a agenda internacional de Lula. Ele já colocava isso durante a campanha eleitoral, queria andar muito, iria viajar muito, e isso foi uma escolha. Escolher Geraldo Alckmin, era um homem de confiança, é um homem de confiança que vai ficar aqui no Palácio do Planalto enquanto Lula viaja o mundo com essa agenda internacional sobre relações comerciais e ações mundiais. Então, essa ligação, ou melhor, essas ligações, é justamente isso, resgatar laços comerciais, ações climáticas, uma agenda no mundo. Na verdade, a gente vai aguardar imagens que serão divulgadas e o que será de fato discutido durante essas duas ligações, uma agenda internacional de Lula nesta quarta-feira aqui direto do Palácio do Planalto. Daniel Caniato.
É isso, os destaques da quarta-feira do presidente da República com o Bruno Pinheiro. Daqui a pouco ele volta com muito mais notícias e informações. Seguimos com as análises e os comentários dos nossos analistas. Vou começar essa rodada com o Roberto Mota. Mota, como você tem avaliado esse posicionamento do governo federal de reaproximar o Brasil de alguns países em especial? No dia de hoje, estão previstas ligações, conversas entre Lula e os líderes do México e da África do Sul. Em pauta, qual é o seu palpite? Ações comerciais, prioritariamente? Eu acho que a motivação primária é um reforço dessa narrativa tola de que o Brasil era um pária internacional na época do governo Bolsonaro, né? Não há sustentação nenhuma para isso. Basta lembrar que foi no governo Bolsonaro que o Paulo Guedes viajou o mundo, foi à Europa, foi aos Estados Unidos, explicar aos economistas internacionais que eles estavam errados a respeito das previsões de inflação e crescimento do mundo e do Brasil, e o Paulo Guedes estava certo, né? O Brasil, no ano passado, teve uma inflação menor do que os Estados Unidos e a Europa e crescimento maior do que a China. E essa agenda também tem uma outra característica, né? É bom viajar, pegar uma comitiva, um monte de gente, sair andando pelo mundo. Quem é que não gosta? Deixa uma outra pessoa ficar sentada ali fazendo o trabalho duro de governar, de fazer as contas, de resolver problemas. Olha, parece que vão fazer uma ligação para o presidente do México, né? O Obrador. Não custa lembrar que no domingo passado aconteceu um protesto de centenas de milhares de mexicanos contra uma reforma proposta pelo governo de esquerda do presidente do México, né? O López Obrador. Parece que a reforma que ele está propondo vai reduzir o orçamento e enxugar o tamanho da justiça eleitoral de lá. Segundo o presidente do México, aí a justiça eleitoral, a instituição deles, é o Instituto Nacional Eleitoral, custa muito dinheiro aos cofres públicos e já tolerou fraudes no passado. Olha só. Agora, parece que a reforma é tão ruim que até um subsecretário de Estado americano para a América Latina, diz que essas mudanças põem à prova a independência das instituições eleitorais e judiciais. Então, quem sabe esse não vai ser um assunto verdadeiro desse telefonema. Quanto ao papo com o presidente da África do Sul, isso deve ser provavelmente uma tentativa de convencê-lo a mudar o comando dos BRICS, tirando o grande economista Marcos Troio, e colocando lá aquela senhora que foi um dia presidenta. Tá certo, agora vamos seguir com as análises da Amanda Klein. Acredita que essa reaproximação de países será iniciada com países que têm algum tipo de conexão ideológica, no caso o México é liderado por um presidente de esquerda, e também no caso da África do Sul, já que tem essa ligação por conta do BRICS? Ô Daniel, só para dar um pitaco nesse comentário do Mota, né? Você veja como essa distinção esquerda-direita nem sempre é clara. O AMLO, né, presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, foi junto com Bolsonaro um dos últimos líderes a reconhecer a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos. E o AMLO tinha grande identificação com Trump, apesar de um representar uma linha conservadora e outra uma linha de esquerda, né? Ser supostamente um presidente de esquerda, mas veja que os dois têm esse caráter populista e autoritário, muito semelhante a Bolsonaro. Quando a gente fala que o Brasil era um pária no mundo durante o governo Bolsonaro, isso não é opinião, achismo, isso é fato, isso é verdade, é muito objetivo. Tanto que o Bolsonaro viajava muito menos, era muito menos reconhecido pelos líderes internacionais, e até o próprio presidente do Banco Central, Campos Neto, reconheceu outro dia mesmo, há cerca de 10 dias, 2 semanas, em entrevista para o Roda Viva, que essa política, essa agenda ambiental muito negativa durante o governo Bolsonaro tinha um peso enorme nos negócios e na imagem do Brasil lá fora. Não só isso, como também os riscos que o então governo Bolsonaro, com esse pendor autoritário, representava para a democracia. A parte ambiental foi reconhecida por Campos Neto, que é tido pelo PT
como um presidente do Banco Central bolsonarista. Agora, falando sobre a agenda do Lula em si, é óbvio que a presença dele remete e representa uma reinserção do Brasil no mundo. Tanto é que já teve no Uruguai, na Argentina, nos Estados Unidos, em menos de 3 meses de gestão, vai à China, vai à África, vai à Índia, vai ao Japão, vai a Portugal, e é sempre muito bem recebido por todos os líderes internacionais, e também é recebido por eles e é elogiado por eles em tweets, como de Macron, como de Olaf Scholz. Aliás, Olaf Scholz, o chanceler alemão, já esteve aqui no Brasil. John Kerry, que é um dos políticos mais próximos a Joe Biden, a principal autoridade climática, enviado especial do clima dos Estados Unidos no Brasil, estava aqui numa agenda de alguns dias. Ontem participou de uma entrevista coletiva com a Marina Silva, vai tentar aprovar um projeto ambicioso que pode chegar a 9 bilhões de dólares. É lógico que reconhecendo as dificuldades, porque isso tem que passar pelo Congresso americano, e a gente sabe que tem uma Câmara majoritariamente formada por republicanos. Então, você vê que a imagem do Brasil está sendo trabalhada, retrabalhada para essa reinserção no mundo. Isso é muito importante, porque atrai investimentos para o Brasil. Aliás, os investidores estrangeiros têm uma visão muito melhor sobre o Brasil do que os investidores internos, e isso é reconhecido até por economistas de grandes bancos. É só você ligar e conversar com qualquer um. Várias fontes relatam isso abertamente, publicamente. É esse trabalho de reinserção e de moldar a imagem do Brasil no mundo que o Lula está fazendo, e faz até com uma agenda ambiciosa e audaciosa de tentar compor esse grupo de países não diretamente envolvidos no conflito Rússia-Ucrânia para chegar a uma mediação de paz. É óbvio que isso será muito difícil, não acredito que isso seja possível, pelo menos não agora, mas certamente fará parte das conversas de Lula com Xi Jinping na China, agora em março ainda. Ele viaja no final do mês. Luiz Felipe Dávila, essa reaproximação do governo brasileiro com alguns países tem o poder de mexer com os números da balança comercial? Você vê dessa forma? Infelizmente, eu não vejo, por 2 razões. Primeiro, a política externa brasileira não é tratada como uma política de Estado há muito tempo. A política externa brasileira continua sendo palco para a política nacional. Infelizmente, esta vontade do Brasil se reaproximar do mundo, o mundo quer ver propostas concretas, e até agora foi um desastre. Vamos fazer uma retrospectiva aqui. Primeiro, o comércio internacional do Brasil com México e África do Sul é zero, menos de 1%, é nada. Os maiores parceiros comerciais do Brasil continuam sendo a China, os Estados Unidos e a Argentina. Se somarmos esses 3 países, dá mais de 40% do comércio internacional. Então, essa história de reatar relações comerciais com o México e com a África do Sul é balela, porque, no fundo, não representa absolutamente nada. Segundo, os governos passados, não só esse, não fizeram absolutamente nada para avançar com os tratados de abertura comercial. O Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo. E isso dificulta demais essa inserção do Brasil na economia global. Nós estamos longe dessas cadeias globais de valor, nós não conseguimos expandir a competitividade das empresas brasileiras porque o Brasil tem uma economia muito fechada. Então, esta agenda da abertura econômica, eu não vi ainda acontecer, nem em governos passados e principalmente nesse governo. Não tem um único sinal de que vamos avançar com isso. Aliás, prova disso está na visita de Lula aos Estados Unidos com o presidente Biden, porque uma das coisas fundamentais para essa verdadeira reinserção do Brasil na economia global é o Brasil entrar na OCDE. E o Biden queria colocar isso como um sinal de que os Estados Unidos estariam empenhados, e o Lula disse que não queria, recusou. Fez um vexame ao apresentar uma agenda ambiental que, não, vamos ver como é que resolve essa questão, se vai ser no fórum da ONU ou não. Não, você precisa ter plano concreto. Não adianta chegar a falar que nós vamos resolver a guerra da Ucrânia quando um não quer, 2 não brigam. Isso não existe, isso não é política externa. Isso é palhaçada. Nós temos de focar em coisas sérias. A guerra da Ucrânia é uma vergonha o Brasil não endossar completamente a Ucrânia, que foi um país invadido pela Rússia, que foi um país que perdeu parte do seu território, e não dá para ser isento. Nós precisamos tomar
parte de um debate global para resolver o problema e não para ficar fazendo esse discurso interno aqui dizendo que é contra uma coisa e não tem um plano concreto. A política externa você precisa ter plano concreto e principalmente a questão ambiental, onde o Brasil pode ter um protagonismo gigantesco. O Brasil é o país que tem capacidade de reduzir mais de 50% a emissão de carbono no mundo. Nós somos a superpotência ambiental. Qual é o plano que nós temos? Zero. Até agora é uma página em branco. Nós podemos transformar isso num grande potencial de geração de investimento e renda no Brasil. E a história, Amanda, eu discordo de que isso vai trazer investimento para o Brasil. Não vai, não. A insegurança jurídica no Brasil continua, infelizmente, atrapalhando investimentos externos. O Lula fez viagens internacionais agora com essa história ridícula do BNDES voltar a financiar países na América Latina, que é ridículo, e cortou 160 bilhões de reais de crédito à agricultura, o agro brasileiro, que é o único setor da economia que é competitivo internacionalmente. Portanto, nós temos de ter uma política externa baseada numa política de Estado e parar de partidarizar a política externa brasileira. É isso que faz o Brasil ser cada vez mais irrelevante internacionalmente, atrapalhando a atração de investimento e não fazendo com que o Brasil entre nas agendas que nós temos poder de negociar, como é o caso da agenda ambiental. Até agora, o plano é uma página em branco.